Alô, galera, estamos de volta, segunda entrevista de 2024, provavelmente é 1º de fevereiro, Oswaldo de volta. Hoje nós invertemos, hoje ele quem não vai aparecer, em homenagem ao programa Ensaio, do Fernando Faro, como vocês já sabem. Fizemos a primeira com o da Gama, que foi o fundador da Cidade Negra. Hoje eu tenho a honra de entrevistar esse meu brother aqui, é o Val, fez parte, um dos fundadores da banda Insolentes, né, a banda assim, fundamental do punk rock em BH. Eu falo da banda no meu livro, só dos anos 80. É um prazer muito grande estar com esse cara aqui, porque é um poeta. Eu costumo dizer que se o Insolentes se os caras tivessem sido do Rio, de São Paulo, eles teriam estourado nacionalmente, como tipo Inocentes, do Clemente estourou, Condutores de Cadáveres, 365 e tantas outras bandas aí do punk rock nacional estouraram se eles tivessem nascido em São Paulo ou no Rio. Nascido aqui em BH, nós tivemos o prazer de conviver com eles, de curtir o som deles, e hoje estamos aqui para conhecer um pouco dessa lenda, desse guitarrista, desse poeta, que é o Val. Te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Estou me sentindo assim, lisonjeado pelas palavras. Quando fala de Insolentes comigo, é uma coisa que eu fico emocionado. No seu braço aí, né? Mostra aí. Tá aqui, né? Tá aqui, sempre. Mas eu não mereço todas essas palavras, não. Mas estamos aí, cara. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu estava esperando, ansioso já para estar aqui. Vamos brigar por isso, mas o prazer é meu. Vamos brigar por isso. Claro que não vamos. De jeito nenhum. A gente é irmão, né? Então não tem briga, não. Futuros parceiros agora, né? Sim, eu tô com duas e estou trabalhando nelas. Assim, como é uma parceria, vai demorar um pouquinho mais, porque eu quero uma coisa mais refinada e tudo. Então, mas vai sair. Tomara. E de repente até volto aqui para poder mostrar. Vamos lá. No segundo programa, como dizia o Jô Soares. Sim. Né? O Oswaldo está aqui, voltou das férias dele, já vai fazer as perguntas dele aqui. E eu queria começar com uma pergunta que, ela, até certo ponto, ela é um pouco polêmica, mas como somos punks velhos, sim, eu não vou me furtar de fazer essa pergunta para você, não. É o seguinte, cara, a cultura no Brasil, de modo geral, a música, de modo geral, virou um lixo, né? Nós eu e o Oswaldo tivemos o prazer de entrevistar o querido Guilherme Snar, a quem eu mando um abraço. Eu sou muito fã também. Vocalista do Zero, né? É um cara que foi assim, fundamental na minha formação musical. Sim. E ele disse uma coisa na entrevista dele que eu concordo, assim, gênero, número, grau, circunstância, como diz o seu Madruga, que nós vivemos o pior momento da música no Brasil, né? Muito se atribui isso a essa juventude de hoje não ter a cultura, o berço que nós tivemos, né? Assim, não leem, é tudo celular, né? A coisa ficou muito robótica, muito digital, não tiveram o berço que nós tivemos, formação. Justamente, a tecnologia ela veio para poder ajudar em muita coisa, né? Para poder crescer, para a gente fazer a gente crescer até como ser humano, mas a gente acabou deixando muita coisa bacana para trás. Hoje não se escreve mais carta, exato, né? Hoje não... Bom, enfim, hoje é tudo tecnologia. A pergunta é essa que eu ia te fazer. Aqui que a tecnologia eu acho que é um dos problemas, né? Uma das causas. A que você atribui, cara, a gente viver esse momento assim horroroso, cara, esse momento de lixo cultuado, né? Tanta coisa tão não é qualidade duvidosa, é qualidade quase que nenhuma, né, cara? A que você atribui isso além da tecnologia? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço também. Eu vejo tanta coisa acontecendo e, assim, eu tenho 2 filhos que são compositores de rap. Assim, eu curto alguma coisa de rap. Tem hoje trap, tem várias outras, né, variações dentro do rap que eles fazem também. E tipo assim, eu mesmo, eu sou roqueiro e tentei apresentar para eles o rock. Eles até escutam, gostam, mas seguir essa evolução. Eu acho que a tecnologia é o principal fator. Porque hoje você faz música dentro de casa. Antigamente você tinha um produtor para te
te dá uma direção, fala, olha, gente, né, acho legal isso aqui. Às vezes até criava junto com a banda dentro do estúdio. E hoje em dia não tem mais isso. O cara tá dentro do quarto dele. Sim, sim. Eu também já passei por muito disso, né, gravando e escutando o produtor e vendo o resultado final e vendo que realmente aquilo ali agregou muito, sabe? No disco do Insolentes mesmo que a gente gravou e não lançou, foi gravado no estúdio do Cleso, solo. Nunca, né? Justamente, antes tarde do que nunca, porque já tinha 14 anos que a gente estava tocando e nunca tinha gravado. Mas infelizmente não foi lançado. Ele, com o olhar dele de produtor, falou, pô, cabia aqui uns efeitos de violino, de violoncelo, numa música que a gente gravou lá, Palavras, que é até do Igor Roquefort, né? E eu acho que tem uma hora que você chamar ele também para vir aqui. Vamos lá. Merece, tem história para contar pra caramba. Foi dos Insolentes nessa época, a gravação. O Fred Braff estava nessa formação? Tava. O Fred, na verdade, assim, ele foi o baterista que mais ficou, mais tempo na banda, né? Ele não é o primeiro, mas foi o que ficou mais tempo. Um abraço, Fred. Isso, um abração Fred, um abração Aldrin, o Beto. Aldrin 10 miligramas. Isso. Salsichão, todo mundo que fez parte dessa história, Coelho, enfim, o Alzemba, né? O famoso Alzemba. Então, assim, um abraço pra galera toda. Mas é isso, cara. Então, assim, eu acho que hoje falta um pouco da galera ir para dentro de um estúdio, conhecer estúdio. Eles até vão, né? Os grandes aí estão indo. Mas tem muito, igual foi o papo, quando vocês bateram o papo com o Aldrin aqui, foi falado isso também. E apareceu muita coisa, né? A internet, igual falou, a gente estava falando, né? Igual eu falei. A gente grava dentro do quarto, então a gente pode colocar lá, abre um canalzinho no YouTube e começa a postar aquilo ali. Então tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas também rolando. Eu acho que o que aconteceu foi que a indústria perdeu muito, né, com a chegada dos downloads e tudo, e foi buscar o que tinha de pior, assim, mas que é popular, né, que é o sertanejo, que eu chamo de sertanejo. Eu também. O funk, enfim, coisas que dá dinheiro para eles, continua dando um dinheiro para eles, mas que aí deixaram coisas que têm valor, porque tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil, em termos de rock and roll. Eu fico vasculhando no YouTube e eu vejo muita coisa legal, sabe? Tá chegando o Oswaldo aí, vou passar o microfone para ele. O Oswaldo, que é um guitarrista foda também, como você. Acho que eu desliguei o microfone, olha. Não, tá funcionando aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, a gente vê algumas diferenças regionais na sonoridade das bandas, né? Exemplo, samba. Você tem o samba do Rio, que é mais percussivo, aquela coisa toda, muita percussão. E você pega o samba de São Paulo, que tem muita corda, né? Sim. Você pega Demônios da Garoa, e aquele pessoal todo mais corda. Tem a percussão também, mas tinha aquela predominância muito de violão de 7 cordas e tal. E eu queria saber do punk. O punk de BH, né? Punk mineiro, vou chamar assim. Qual seria a diferença, se é que existe, entre o punk daqui de BH e o punk de São Paulo? Se existe alguma diferença de sonoridade, temática, enfim? Não, na verdade eu não vejo muita diferença não, porque na verdade São Paulo, o punk paulista, foi a nossa escola. Assim, eu falo por mim, estou falando por mim. Mas eu vejo também que a gente nas rodas de conversa, entre os amigos que tocam e tudo, sempre são citadas as bandas, citam bandas internacionais também, mas sempre as bandas paulistas são lembradas muito, e as gaúchas também, né? Insolentes mesmo. A primeira banda punk que eu escutei foi Os Inocentes. Inclusive o nome Insolentes veio... Tem a ver com Inocentes. Sabe? Interessante. Porque eu ficava assim, pô, esse viado desse Clemente, ele não podia ter escolhido esse nome. Até porque em Santa Teresa tem um bloco caricato com o nome de Inocentes. Eu falei, pô, seria legal a gente, se não tivesse ninguém usando esse nome, eu usaria Inocentes. Mas aí ficamos os Insolentes, né? Então, assim, foi a primeira banda, mas a banda que mais influenciou o trabalho da gente, hoje eu vejo dessa forma, foram os Replicantes, que é do Sul. Sabe, a pegada deles e tudo, a gente
foi mais para um lado que é mais... Sim, eu sou muito fã. Eu tenho um CD que eu ganhei dele mesmo. Olha que interessante, cara. Porque eu vejo assim, por exemplo, a estética do punk, né? Ela é uma estética do it yourself, né? Você mesmo faz o som. E isso é muito interessante, que eu vejo hoje em dia, você estava começando a falar da indústria da música, está todo mundo pasteurizado demais, né? E o punk sempre teve essa coisa de botar o pé no chão, pegar um instrumento e ter aquela atitude de fazer algo realmente que vem do coração. Sim. Né? Não é uma música cerebral, é uma música que vem do estômago, sabe? Né? E isso hoje em dia está fazendo muita falta. Né? Eu sinto que está tudo muito Coldplay demais. Muito bonzinho, sabe? né? Muito bonzinho. Todo mundo ursinho carinhoso demais. Você falando isso, eu vou me corrigir um pouquinho então, porque eu acho que no início do punk aqui, a diferença que poderia ser, que citasse, que a coisa que partiu mais para a anti-música, com Ataque Epilético e algumas bandas que gravaram, né, uma coletânea, não me recordo o nome agora, mas foi a primeira coletânea punk que eles fizeram, que a Cogumelo fez. Aí tinha Ataque Epilético, Dejetos da Humanidade, Militofobia, que todos partiram mais para essa linha da anti-música, né, que seria hoje o grindcore, o crust, essas coisas assim, essas pegadas mais agressivas e, enfim, mais barulho, mais noise mesmo do que música. E eu acho que na época até a gente ficou meio... O povo gostava da gente, os punks e tal, mas assim, não chamavam muita gente para as gigs e tudo, porque a gente fazia a linha mais despojada, com letras às vezes engraçadas. A gente tinha uma música que chamava O Peido, né? Enfim, a gente ia mais partir para o próprio Alzemba. Ele já personificava o palhaço punk, uma caricata. O cara tocava, teve uma apresentação que a gente fez no Mercado Distrital, que ele me entrou com uma vassoura, cara, um pano na cabeça, assim, enrolado, tipo uma lavadeira, um óculos azul e uma vassoura simulando a guitarra, sabe? Então, assim, ele era o palhaço da banda. Então, tanto que eu até comentei com você, muita gente conhece os Insolentes e quando vai falar, a banda do Alzemba, né? Porque ele realmente conquistou a galera. Mas naquela época lá, eu tinha umas reuniões na Praça Afonso Arinos, né, os punks faziam as reuniões ali. Você lembra? Não, isso foi época, não tô me dizendo. Isso foi final dos anos 80. Não, eu mudei pra cá em 90. Tá. Aí, uma vez, eu nunca tinha ido participar, porque era essa galera da anti-música e tal, os punks que andavam realmente, sabe, de taxinha, de moicano e tal, e a gente dava rasgada e tal, mas sem muito... Não era de visual, né? E eu acho que por isso a gente era um pouquinho meio deixado de lado, e uma vez o Alzemba me chamou para ir nessa reunião. E ele foi muito bem recebido pela galera, mas eu senti que eles não me abraçaram da mesma forma. E no meio da conversa eu tentei falar algumas coisas e chegou até uma situação desagradável, assim, o cara parou na minha frente, assim, cruzou os braços, e ele olhava assim para ver se estava na minha frente, pra, tipo assim, me cortando mesmo da roda. Aí eu chamei o Alzemba e falei, olha, eu vou dar um rolê, eu vou voltar lá para Santa Teresa, pode ficar aí, porque para mim aqui já deu. Aí eu falei, não, tranquilo, o que aconteceu aí? Não, depois eu te falo lá em Santa Teresa lá. Aí eu sentia que a gente era, tipo assim, quando eles falavam... né? Punk da elite, né? Engraçado. Porque falavam que a gente era uma banda de punk rock, e o punk rock para eles não era... Eles queriam ser mais agressivos, né? É isso, a gente só Cara, a gente estava falando aqui antes da entrevista sobre relacionamentos. E eu sou muito passional. Eu sou um cara... eu defendo muito meus amigos. Eu sou um cara de poucos amigos. Então, quem eu gosto muito. Sim. E outro dia, graças ao Oswaldo, eu tive assim, a salvação de um dia. Porque eu terminei um relacionamento recentemente, como você sabe, e eu estava muito triste. E eu fui com ele numa quinta, num bar que eu gosto muito, lá no Milionários, que chama Rota do Chopp. Ele deu uma canja no show dos caras. E, foi umas 3 músicas, né?
Foi muito legal, assim, sabe? Você vê um cara que você gosta, um guitarrista que você gosta tocando e tal. Enfim, tocou, voltamos para a mesa, fecha o pano aí, primeiro ato fechou. Passou umas 2 semanas, eu voltei lá, nesse bar, com o meu primo de Cabo Frio, que estava aqui em BH. Ele gosta desse lugar. Bem na Praça do Cristo mesmo ali, sabe? É um lugar que eu valorizo porque o dono paga a banda do próprio bolso, não cobra couvert. Bacana. E aí, o vocalista dessa banda que o Oswaldo tocou, que deu essa canja lá, veio na pausa, né? Eles fazem uma pausa ali, ele veio na minha mesa. Falou, pô, bicho, quem que é aquele cara lá, seu amigo, ó? Todo arrepiado, ó. Quem que é aquele cara? Ele toca pra caralho, bicho, pô, foi muito legal, ele é de alguma banda. E nesse dia eu tava especialmente triste por causa do término do relacionamento. Cara, salvou meu dia, né? Assim, o carinho com que ele falou do Oswaldo, assim, o brilho nos olhos, pô, o cara toca pra caralho. É um irmão, né, cara? E é isso que eu ia falar, os amigos salvam a gente, né, cara? Ele, indiretamente, o elogio que o cara fez a ele, né? Que fez bem. Tem um ditado, que fala assim, quem elogia meus filhos, né, a mim, né, Sim. uma coisa assim, a mim elogia, né, tal. Né? Com os amigos é a mesma coisa. Meu primo falou, não, cara, você mudou, você estava com o astral para baixo, assim, o cara veio e elogiou o Oswaldo, ele conhece o Oswaldo. Mas é isso, cara, os amigos têm esse papel de salvar a gente, né? E quando eu dou entrevista também, principalmente por causa desse livro aqui, que eu sou dos anos 80, eu quero falar disso. Eu acho que como um amigo salva o outro, eu sempre também achei que homenagens fazem vida. Sim. Porque depois que a pessoa morre, cara fala, pô, eu gostava tanto de Jô Soares, pô, eu gostava tanto do... Essa da mesma forma. Sabe? Então, homenagens fazem vida. Aqui, eu esperei muito tempo, o livro de 2017, então são 7 anos, não é isso? Para poder te entregar o seu exemplar em mãos, porque eu falo do Insolentes aqui, das minhas 2 bandas prediletas. Passo as suas mãos, tem uma dedicatória. Muito obrigado, cara. Eu falo do Virnalise, que é uma banda rock seminal, né? Essa sim foi para outra, né? Essa conseguiu passar os limites de Minas. E falo do Insolente, que são minhas bandas de Minas, de BH prediletas, né? E falando dessa questão, né, de amizade, de um amigo salvar, do papel do amigo de salvar o outro, né? Antes de eu devolver para o Oswaldo para ele fazer as dele, do vinil, eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte: isso que você falou da Alzheimer é uma realidade, né? Eu acabei de entrevistar o da Gama. Aliás, essa configuração aqui, gente, de café da manhã, é porque são 10 da manhã, não dá para a gente tomar cerveja, nem nada alcoólico. Então hoje está na base do pão de queijo, do cappuccino. Muito bom. Uma configuração diferente. E quando eu tentava vender show do da Gama aqui, os caras falaram assim, vamos vender show de Cidade Negra. Eu falei, não posso, só tem um membro da banda, não posso vender um show de um cara, mesma coisa do Zero, tentando vender show do Guilherme Snara, os caras, vamos vender show do Zero, e assim com o Hanoi, e você hoje falou da questão da presença do vocalista. Então, até hoje, você fala, Insolentes, o pessoal lembra do Alzemba, assim, né? Para mim, que estou te entregando o livro, falei do Oswaldo, para mim, a minha referência não era o Alzemba, gosto mais dele, mas minha referência era a guitarra, das suas letras, né, sua poesia. Antes que eu passe para o Oswaldo para ele fazer essa do vinil, a gente falou de relacionamentos, estamos falando de amizade. Que qualidades humanas a pessoa tem que ter, não pode deixar de ter, para privar da sua amizade, para conviver com você, para a gente poder apertar a mão, falar, pô, sou amigo do Val. Quais são as qualidades, assim, imprescindíveis que a pessoa tem que ter para poder você falar assim, pô, esse aqui é meu amigo? Cara, eu já tomei tanto, mas tanto, por causa dessa palavra, amizade, porque eu sou uma pessoa muito, como é que eu vou falar? Assim, de cara, não precisa de muita coisa, mas claro que aí a gente vai, né, na convivência, eu sou muito observador. A palavra-chave, eu acho que não é só para amizade, é para tudo nessa vida, é o respeito, né? Vem acima de tudo, porque somos diferentes, somos todos seres humanos, mas somos todos diferentes, né? Cada um no seu quadrado, como a gente costuma falar hoje em dia. Então, assim, é o respeito e ser uma pessoa sincera, cara, sabe? Porque foi justamente nessa palavra que pegou muito. Eu tomei muito na vida, assim, de confiar na sinceridade e tudo, e achar que era uma pessoa sincera e que não era, né? Então, assim, inclusive em relação com bandas também, foi sempre positivo.
Teve coisas que eu, tipo assim, se eu pudesse ter anulado, eu falar, não, eu não queria ter feito isso, eu não vou ficar citando nomes aqui, porque né, não vem ao caso, mas assim, não, teve coisas que eu arrependi de ter feito. Sei. Quero saber, sem pensar muito, qual é o álbum que mais te influenciou? Cara, eu sou espectador do programa, né? Então assim, essa aí eu já vim pensando, porque é tanta coisa, cara, é tanta coisa, mas Isso não deixa dúvida. Inicialmente mesmo, eu vou citar um brasileiro e um gringo. Tá? O primeiro gringo que me abriu o olho assim para o rock and roll, porque eu sou de uma família de músicos, né? Meu pai, meus tios, eu tenho um primo de segundo grau, primo do meu pai, que foi cantor de projeção nacional, aí, o Márcio Greik, que era das antigas e tal. Pois é. Então, assim, eu vim no samba, do bolero, escutava tudo isso até eu conhecer o rock and roll. O primeiro disco que meu pai comprou para mim foi um disco do Elvis Presley. Era qual? Era uma coletânea que era rosa e azul, assim, era uma coisa lançada por alguma gravadora daqui mesmo, com todos os sucessos, assim. E, se não me engano, o terceiro disco do Silvio Brito, cara, que tinha Espelho Mágico, né? Esse que tinha Pare Muito Quero Descer, não, né? Se não me engano, sim. Isso sim. Que o Raul e eu justamente. Então, assim, eu nem conhecia Raul ainda. Isso era menino, né? E aí, depois que eu vim conhecer o Raul, eu falei, pô, ficava tendo aquela, pô, será que é o mesmo cara? Porque a gente escutava no rádio, a gente não via os caras, né? Aí depois. O Raul ironiza, assim, Aí meu pai falou, não, o Raul já é muito maior do que o Silvio, né? O cara tem uma obra muito maior e tal, mas eu sou muito fã do Silvio Brito. Aparece cada coisa, né, cara? Silvio Brito, eu lembro dele. Ele ia naqueles programas de televisão, Chacrinha, né? Sim. E tinha um óculinho assim. Meio aquela coisa assim. Até a roupa do disco, ele tá assim, meio com aquela roupa do Sgt. Pepper. Assim. Parece cada coisa, cara. Um bicho, na oração por isso. Pode ficar do senhor Calota. Sim. Rony bom, sabe? Muito bom. Porque eu acho que é isso, cara. Quando você escuta músicas de outros estilos e traz para o seu, isso dá um diferencial. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu toco guitarra, mas eu fico tirando muito som de instrumento de sopro para terminar um fraseado ali, e acaba que vai dando um sotaque diferente quando a gente vai tocar. Então, essa mistura toda é que faz a personalidade musical da gente. Né? É desconexo o Silvio Brito com Elvis Presley? Não, cara, não é tão desconexo. Com Benito de Paula, que eu escutei muito. Benito de Paula também. Que o cara fazia samba no piano. Que é um grande compositor. Então, assim, acaba que a sua personalidade musical é calcada, muitas vezes, inconscientemente, por isso. Né? As letras, inclusive. Tem muito Trio Los Panchos, que era, meu pai tinha um grupo, né, um trio também, chamado Trio Guarani, que era meio cover do Los Panchos. Que bacana. Então, assim, eu conhecia um monte de música, né? Um monte de boleros, guaranas e tal, que eu comecei a música aí, a escutar, né? Porque meu pai me levava para ver as apresentações, tudo. Eu comecei a me apaixonar por aí. Mas diz o meu pai que eu, acho que com 3 anos, eu nem sabia falar direito. Uma vez ele chegou no quintal e eu estava brincando e cantando uma música do Ângelo Máximo. Que máximo. Que era, eu acho que domingo. Que máximo. Que máximo. Então, assim, eu sempre tive ligado, né? Meu pai é músico também, meus tios, todo mundo tocava bandolim, o outro toca violão, assim, que é daqueles de tocar com o dedo, sabe? Técnica erudita. Então, assim, eu sempre tive muito ligado com música. Beleza, vou passar para agora finalizar aqui. Deixa eu só responder o final. A banda que me fez apaixonar e falar assim, cara, eu quero é isso aqui, foi o Queen. Mas, tá vendo aí? É a banda que eu mais amo, assim. Baita influência, né? Vou passar para André finalizar aqui. Valeu. Eu nem vou prender no lapela, que eu perdi uns 5 minutos para aprender aqui. Cara, assim, é uma honra, né, ter você aqui. O Insolentes, como eu falei, o Vernalize são minhas bandas preferidas. Comentei aqui na escada, a gente despedindo do Dagama saindo, ele chegando. Às vezes eu dou uma faxina aqui em casa, eu ponho Insolentes no repeat aqui, fico arrumando a casa ouvindo Insolentes no repeat.
Uma coisa que me deixa muito triste, cara, hoje já estou aí nos 40 do segundo tempo da vida, ver o Oswaldo, por exemplo, que é um puta guitarrista, um cara que tem uma assinatura digital. Eu já contei isso algumas vezes. Ele participou de um programa, arrepiei de novo, que era lá em Porto Alegre. E aí eu cheguei da rua, estava no estúdio gravando, cheguei da rua, peguei o programa no meio. Quando eu liguei o rádio, estava tocando uma música dele instrumental, todo arrepiado. Estava tocando uma música dele instrumental. Cara, eu sabia que era ele, porque ele tem uma assinatura digital, né, mas musical, uma assinatura musical. Né? Toda vez eu falo digital, uma assinatura musical. Então, tipo assim, é tipo... das vocais aqui. Justamente. Exatamente, da mão direita, né? Não está errado, Então, assim, cara, eu fico muito triste de ver um cara do talento dele, da qualidade dele, um cara do seu talento, da sua qualidade, um poeta, como o próprio Aldrin acha, o Fred Mafra, que nós entrevistamos, acha também. Esses aí são suspeitos. Fora do mercado, assim, ele sem banda, você sem banda, ele tenta já várias formações do Clever Dogs, uma banda foda que ele tem. Aí sai um, entra outro, mas assim, para mim é muito triste, cara, ver pessoas como ele, como você, fora de bandas, fora de um trabalho consistente, fora de um trabalho com uma continuidade, né? Isso é uma coisa que me frustra muito, porque eu sou mais compositor, eu sou mais letrista, né? O Oswaldo, a gente é muito parecido, cara, eu sei que isso também é uma coisa que deixa ele triste, assim, porque existe essa vontade, né, de fazer parte de alguma coisa, né? Naquela pirâmide de Maslow, né, do que a gente vê na escola, eu nunca esqueço da sensação de pertencimento, né? A gente precisa pertencer a alguma coisa, né, cara? Você tem essa sensação, assim, de estar fora, de o aquário está aqui e o aquário é essa xícara. Você é esse pão de queijo aqui e você está fora do aquário, assim, porque o mercado, o sistema, não tem maturidade suficiente para entender um som dele, que é um som instrumental, não entender a sua poesia de uma forma madura. Você se sente fora do mercado, você se sente, não vou dizer marginalizado, mas assim, excluído, de novo, excluído. Tá. Na verdade, cara, para mim, eu sempre tive. Eu nunca comi o tal pedacinho do bolo lá, né? E aí, para mim não ficar muito nessa vibe de, não consegui, porque se eu for parar a pensar, são 40, quase 40 anos dentro desse universo. Acho que eu entendi o que você está querendo dizer. Acho que eu entendi. Essa coisa de ser outsider. É bom que a gente tenha liberdade, a gente fica preso a convenções. Mas você sente falta, né? Mas assim, para mim é tranquilo, por quê? Porque essa liberdade que eu tenho criativa, eu não tenho compromisso de números, de entregar, de vender, de nada. E isso é bom, porque quando você está do lado de lá, cheio de obrigações, a sua arte diminui. O processo criativo é outro, né, cara? Você cria sob pressão, já não é a arte, né, espontânea. Exatamente. Então, são os dois lados. Mas isso tudo, que é um papo, para um outro papo deste lado, para uma outra conversa, como diz o jogo, dessa saturação que está chegando a música mainstream hoje. Tudo chega a um ponto de saturação e depois vai abrir e depois vai fechar de novo. Mas a gente pode fazer uma mesa redonda também, depois vai falar sobre isso, porque estão vindo as alternativas aí, entendeu? São ciclos. São ciclos. Uma hora igual futebol. Uma hora o Atlético está lá em cima, o Cruzeiro está lá embaixo, uma hora o Cruzeiro está lá em cima. Então é assim, são esses estilos. Hoje nós vamos inverter. Geralmente eu faço a última pergunta, hoje nós vamos inverter. Estamos com 35 minutos, vamos fechar nos 40, que é o time do programa. Eu vou fazer uma e vou deixar o Oswaldo, enquanto isso, pensando na última. Ele vai fechar o programa hoje. Ele estava de férias, não participou do Bagamo. Como eu te falei, cara, você disse que o Fred e o Aldrin são suspeitos, então eu me incluo nesse trio de suspeitos. Todos os irmãos, claro, você também. Todos gente da família. Eu te acho um poeta, cara, assim, e, por exemplo, fala o nome fala aqui no microfone o nome daquela música, eu sempre esqueço dos Gansos do lado. Flying with Black Swans, está no Spotify, em todas as boas plataformas de streaming do mundo. Procura lá, Clever Dogs, pronto, faz uma jabá.
É uma música lindíssima, cara. Então, assim, às vezes, eu falo, pô, eu queria ter feito essa música. E eu tenho, cara, algumas músicas com o Estevão Camargo, que é o baixista do Nenhum de Nós. Eu tenho algumas letras, ele musicou. E tem gente que fala assim, pô, eu queria ter feito essa aí. Então tem gente querendo fazer a minha, eu tô querendo fazer a do Oswaldo. Tem coisas suas que eu falo, pô, eu queria ter feito isso aí. É aquela inveja branca, né? A coisa de você querer estar com um amigo ali. E vou fazer minha última para ele poder fechar com a dele. Cara, o que te inspira? Por exemplo, o Oswaldo perguntou isso para minha tia, para a Silvia Massari. Ela falou que um cachorrinho na rua, por exemplo, cachorros abandonados, por exemplo, inspiram ela a fazer coisas boas, a querer salvar o cachorro e tal. O que te inspira para você fazer as coisas lindas que você escreve, faz, compõe? Olha que loucura. Você falou das coisas lindas que eu componho. As coisas lindas que eu compus, que eu acho assim, que eu particularmente gosto mais, elas foram criadas através do sentimento de raiva, da injustiça, sabe? Isso mexe muito comigo. Nós somos aquarianos, né, cara? Aí fala que é uma característica do signo mesmo, esse lance de pensar no todo, né? Enfim. Basicamente, eu sempre escrevo. Hoje em dia até já fiz muita coisa diferente, mas o que está na verve mesmo é isso, é a raiva. Vamos lá, para a gente fechar. A raiva contra o sistema. Ótimo. O Oswaldo vai fechar hoje o programa. Você estava falando de sistema, aí eu quero fechar com uma pergunta meio cabeça. Sim. Que a gente está à beira da Terceira Guerra Mundial aí, né? O pessoal da OTAN está fazendo manobra lá no Atlântico Norte, por causa da Ucrânia, da Rússia, enfim. Está quase tendo uma guerra civil nos Estados Unidos agora na fronteira lá do Texas. Tem a questão de Israel contra o Hamas, não é contra a Palestina, contra o Hamas, mas também está estendendo aí. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, cara. Você acha que o mundo vai conseguir viver em paz um dia? Cara, é a minha maior esperança, sabe? Apesar de não... É a minha maior esperança e eu não tenho muita esperança, não. Porque a humanidade, cara, tá cada dia mais decepcionante, cara. Sabe? Então, assim... Justamente, eu uso muito essa frase. Então, o ser humano é uma experiência que realmente não deu certo, não. Sim, eu estou sendo realista. Parafraseando o Barão Vermelho, eu invejo os bichos, sabe? Porque os animais, eles não matam por motivo fútil, né? Sim, cara. É por comida e sexo. Exatamente. Pô, fecha daí. Então é isso. Eu quero agradecer aqui sua presença aqui com as suas ideias. Né, tem muito tempo que a gente está tentando fazer isso aqui, com vocês, desde o ano passado, né? E, cara, bom demais. Vamos fechar aqui todo mundo cumprimentando. Um por todos por um. Isso. Isso aí. Até a próxima, galera. Valeu. Tamo junto.